Professora Heloísa Pires. Professora, como o Espiritismo vê o batismo? O Espiritismo dispensa o batismo, porque a própria reencarnação é uma possibilidade de renascimento, de transformação, de desenvolvimento do indivíduo. Mas respeitamos profundamente, amamos profundamente as expressões diversas com que a compreensão da vida espiritual se expressa na Terra, e respeitamos todo o trabalho realizado pelas várias correntes espiritualistas no sentido de desenvolvimento do homem na Terra. Que seria de nós não fosse o trabalho do hinduísmo, do espiritismo, do protestantismo, do catolicismo, mas espíritas que somos, exigimos na casa espírita a estrutura doutrinária correta. Trabalhamos unidos de mãos dadas, mas cada casa tem sua própria estrutura, seu caminho. E consideramos que o Espiritismo, que veio em meados do século XIX, traz dentro dele o maior número de facetas de verdade, não desconhecendo, porém, a verdade brilhante, luminosa e libertadora apresentada por outras correntes espiritualistas e até mesmo pelos materialistas. A incoerência entre Kardec, André Luiz e Emmanuel sobre o tirar de voto? Provavelmente essa pergunta foi feita em relação às posturas e informações que nós tivemos de André Luiz e de Emmanuel a respeito da preparação que há antes da vinda de um espírito. Então, toda aquela preparação, muitas vezes até por escolha, às vezes não por escolha, mas sim num momento de uma reencarnação compulsória, nós vamos deixar essa hipótese de lado. Mas aí o espírito dele já tem um contato, já sabe a família de quem vai vir. Então, tudo isso tem uma fase anterior. E pelo que a gente não há nenhuma incoerência entre Kardec e as informações de André Luiz e Emmanuel, nós vamos encontrar livros espíritos que há a possibilidade de haver a fecundação, ou seja, quando o espermatozoide e o óvulo, eles dão, após a fecundação, eles dão sequência à criação, e depois, no próprio livro dos Espíritos, nós vamos encontrar que diz que ao momento que há o nascimento, não há vida, porque não havia espírito. Então, a dúvida que deve estar existindo, quem fez a pergunta, é que sempre deu para subentender que ou André Luiz ou Emmanuel mostraram que sempre quando houver a fecundação já existe um espírito voltado, mas não é a realidade, não foi isso que eles falaram, apenas uma questão de interpretação de quem leu, porque há a possibilidade de apenas existir aquela parte, aquele vínculo, a parte orgânica, mas não havia nenhum espírito destinado àquela fecundação. Resultado, quando chega o momento do nascimento, é onde existe o natimorto ou as crenças natimortas. Se o espírito desencarnado se prepara tanto para reencarnar e muitas vezes morre 1 ou 2 horas, valeu essa partida rápida? É claro que valeu. Deus é sábio em todas as suas decisões. Segundos podem modificar uma pessoa. Nós vemos que no encontro de Madalena com Jesus de Nazaré, Madalena, sentindo a ambiência espiritual maravilhosa de Jesus de Nazaré, se deixou envolver por essa ambiência espiritual e se modificou. Houve uma conversão de 180 graus. Foram segundos, não foi uma encarnação completa, mas segundos que marcaram a modificação do espírito. Nesses segundos que marcam o nascimento e a morte de um indivíduo, modificações se fazem, afloram conhecimentos na memória, modificações se fazem através de lembranças do passado, de auxílio do presente. O tempo não existe, o tempo é uma ilusão da Terra. Ver a Gênesis, capítulo lindo, o tempo e espaço, que dá as mãos à teoria de Einstein.
ou teme uma ilusão da terra. Deixa de existir fora da terra. O que importa para o espírito é a experiência, a vivência. Segundos causam grandes modificações, bem como dentro da relatividade do tempo, séculos podem não significar nada para um espírito mergulhado na rebeldia. Existem espíritos que, no caso de generosidade e de desprendimento, pedem para receber como filhos espíritos que em outras vidas foram seus desafetos. Sim, há possibilidade. Muitas vezes, quando nós desencarnamos e tivemos inimigos de vidas passadas, e vida como essa, aonde, através da doutrina espírita, nós conhecemos os reais caminhos da evolução do homem, nós muitas vezes sabemos que em algumas oportunidades estivemos junto com esses inimigos do passado, mas não conseguimos nos ajustar. Vem às vezes uma situação como um amigo e de repente na encarnação os dois se encontram não, de maneira assim assintosa, de maneira rude. Então muitas vezes esse que já evoluiu, ele pode pedir para vir com aquela ligação íntima como o pai, como o filho, e na pergunta que foi feita, se pode pedir para que venham como filhos, para que através do amor do pai, do amor da mãe, e naquela fase da infância, crie um campo próprio, que a partir dali aquela inimizade pode aflorar às vezes, mas esse amor criado pode bloquear tudo e esses espíritos se ajustarem. Nós sabemos que tem casos que isso ocorrem, mas não acontece. São os casos de pais e filhos que tornam-se inimigos, ou seja, eles não conseguiram, mesmo diante desta oportunidade, se ajustarem, vindo como filho, pai e mãe. Se o espírito já está reencarnado, quem responde a mensagem a ele dirigida? Nos dirigidos a dizer às vezes, existe toda uma equipe, um exército luminoso e outros indivíduos não tão luminosos, mas que trabalham em nome de Bezerra de Menezes na libertação do sofrimento na Terra. Se um espírito já reencarnou ou não está em condições de atender um pedido, nessa somos todos células do organismo social, outros atendem esse pedido. Nenhuma prece se perde. A respeito da cremação, há algum problema ao espírito de ser guardado? Quanto tempo? Por informações que nós já tivemos através de Emmanuel, nós deveremos preservar 72 horas. Nós vamos observar que esse critério, por uma, vamos chamar até de entre aspas, uma coincidência, é o critério que é observado pelos crematórios. Então, na espiritualidade, a informação é que não há problemas, porque a partir dessas 72 horas, nós já estamos com todos os nossos laços, eles já estão, laços públicos, eles já estão desligados e em condições de não haver nenhum prejuízo, que nós falamos para a parte até da consciência do espírito. Então, passado o prazo de 72 horas, não há nenhuma objeção da doutrina espírita quanto à cremação. AIDS, ébola ou ebola, qual a interpretação sobre a ótica espírita para a sua existência na humanidade? Deus não é um velho rancoroso e nem castiga seus filhos. Seus pais da terra são amorosos e magníficos ao Criador, fonte de vida. Esse Deus magnífico que nos perdoa sempre incondicionalmente. Depois vamos procurar nos entender. Esses homens da terra difíceis, que poluem os ares e os mares, que lesam os próprios irmãos, que derrubam as florestas, que desequilibram a terra. Em consequência desse desequilíbrio, surgem os vírus, por exemplo, o ebola, o ébola, ninguém sabe direito como fala, que estavam em seu próprio habitat, estavam ali sem causar danos. Mas à medida que o homem desequilibrou a terra, exterminando florestas, eles apenas vêm procurar outro habitat, eles apenas vêm entrar em contato com o homem. Não existe castigo, é consequência de um ato mal feito. Quando uma criança arteira acende um fogo e põe no dedinho, ela queima o fogo. Se ele enfiar o dedinho na tomada, ela queima o dedo também, sente o choque. Nós estamos colhendo hoje as consequências da nossa imprevidência, da nossa imaturidade, da nossa infantilidade. Quanto à AIDS, é a própria Organização Mundial de Saúde que nos lembra que cada indivíduo tem uma
carga patogênica. Se entrarmos num rodízio desequilibrado com vários indivíduos, em relações sexuais em desequilíbrio, estaremos em contato com várias cargas patogênicas e não conseguiremos vencê-las. Num relacionamento de dois indivíduos, um homem e uma mulher de preferência, porque existe toda uma força necessária para esse equilíbrio, haverá possibilidade das cargas patogênicas se casarem, se unirem, se harmonizarem. No desequilíbrio, na rotatividade intensa, em formas semelhantes, homem com homem, mulher com mulher, existe desequilíbrio, não existe castigo, é sempre a imprevidência e maturidade o desequilíbrio do homem. Como os espíritas atacam a tendência homossexualista em suas vidas? Para iniciarmos a resposta, nós deveríamos lembrar que qualquer espírita, dentro da codificação de Allan Kardec, ele não deve ter preconceitos, ele não deve ter discriminações. Então, começando por aí vem a pergunta que foi feita, que há a presença de tanto homens quanto mulheres homossexuais no meio espírita. Claro que há. Nós temos companheiros que trabalham, que estão na atividade, e aí nós fazemos uma pergunta: a homossexualidade é um desvio. Agora, será que quando nós utilizamos o nosso dedo falando mal da vida dos outros, não é um desvio? Também é a essência. As pessoas que são invejosas, que criam aquela força de pensamento negativo em relação aos seus irmãos, também não deixa de ser um desvio, porque ela está fazendo um desserviço para o seu próprio espírito, criando esse elo de energias negativas. As pessoas que furtam é um outro tipo de desvio. Então nós sabemos que todos nós, por orgulho, a vaidade, todos nós que estamos encarnados aqui no nosso planeta Terra, nós somos espíritos imperfeitos. Então temos muitas falhas, cada um tem as suas deficiências maiores no campo. Um era a vaidade, outro era o orgulho, outro era a inveja, todos os casos que mencionamos. Então, a presença de irmãos que tem um desvio, como esses outros, que no caso é o desvio da homossexualidade, eles devem participar porque eles estão, nesse momento, procurando fazer o bem. Eles estão atuando no campo espírita, estão sempre na procura do bem ao próximo, ou através do trabalho, ou através da assistência social, assistência espiritual, não importa aonde quer que eles estejam atuando. Então, eles têm que ter essa oportunidade, porque todos nós conhecemos as nossas deficiências. Tem pessoas que não, tem pessoas que têm as deficiências e não conseguem ter a consciência das mesmas. Mas estes irmãos, ou estas irmãs, eles têm que estar junto conosco para que tenham a grande oportunidade de conseguir, se não corrigir totalmente nesta encarnação, esse desvio, mas prepararem-se e cada vez tomarem maior consciência para as suas encarnações futuras. Nós sabemos que caso de um irmão nosso que veio conversar conosco, que diz que não consegue controlar, porém, dentro do trabalho espírita, ele mantém uma conduta que às vezes muitos outros que o acusam, fazendo essa discriminação, não conseguem ter aquela postura fraterna e cristã. Fora do nosso núcleo, ele tem esse problema e vem procurando corrigir. Então é por isso que nós deveremos, primeiro, não ter nenhum tipo de discriminação. E além de tudo, darmos essa grande oportunidade a cada um que está ao nosso lado, melhorar como nós estamos com as nossas falhas, estamos procurando melhorar ao lado de outros companheiros que muitas vezes não têm defeitos que nós todos temos. Todas as vezes que os espíritos fracassarem em suas provas, terão que recomeçar com o mesmo ponto de partida da reencarnação anterior? Diz Popper nas ideias de Popper: não conhecemos as leis físicas, criamos regras quando existem exceções. Dizemos que o lei de ferro é 100 graus centígrados, o que não é verdade. Assim também, em relação à lei de ação e reação, queremos criar um quadrado de ferro, mas não temos ainda condição, falta material no nosso cérebro para entender a misericórdia e o amor de Deus. Uma pergunta importante, uma resposta magnífica no Livro dos Espíritos, abre uma brecha que lá no nosso horizonte da nossa compreensão. Kardec pergunta aos Espíritos: mas então podemos
E eles respondem: só o desleixado permanece no mesmo ponto. Existe a flexibilidade do amor e fatalidade. A resposta é: fatal só nascimento e morte. Ninguém vem condenado a ser bêbado, a ser desequilibrado. Não existe. Todos vêm preparados para a vitória. Então, dentro da relatividade da nossa compreensão, não da lei, sabemos que o importante é amar o próximo como a nós mesmos. À medida que nós subirmos a montanha do progresso, enxergaremos, como diz o livro dos Espíritos, o que se passa lá em cima. Por enquanto, devido às nossas necessidades, ela está coberta de neblina, a neblina das nossas necessidades e ignorâncias. Dizem que os sentimentos de ódio, mágoa, rancor provocam doenças mortais, como o câncer. Portanto, os nossos sentimentos podem determinar a brevidade ou longevidade de nossas vidas, apesar do determinismo. Nós, na ligação espírito e espírito, corpo carnal, somos um grande campo energético. Por isso, muitas vezes ouvimos falar, só falar o campo alto, a alma de alguém. Então, quando nós emitimos irradiações negativas, casos mencionados, nós estamos eliminando aquele campo positivo que está ao nosso redor e vamos ficar no campo de energias negativas. Muitas vezes isso é dito quando há proximidade de espíritos, espíritos mais evoluídos ou menos evoluídos, dependendo da nossa faixa vibratória. Agora, isso tira também o equilíbrio do nosso corpo, ou seja, nós temos todo o equilíbrio energético do corpo. Se nós constantemente estivermos com vibrações negativas, com vibrações ruins, o que vai acontecer? Nós estamos atrapalhando o próprio desenvolvimento normal deste equilíbrio energético. E automaticamente, não que nós vamos criar câncer, como está falado ali, mas nós vamos ser mais propensos ao desenvolvimento de algumas doenças, independente da parte orgânica, porque na parte mais importante, que é aquela parte que dá toda a sustentação do nosso equilíbrio, que é esse campo energético, ele estará enfraquecido porque nós estamos com pensamentos de inveja e as outras coisas que foram mencionadas. Por isso, vamos sempre nos policiar. Ao momento que notarmos que algum pensamento negativo está correndo em relação às pessoas, aos companheiros, vamos imediatamente fazer tocar um sininho na nossa cabeça. Eu não estou querendo prejudicar o mundo, eu estou prejudicando a mim mesmo. E aí nós vamos começar a criar esse novo estágio que as pessoas que passaram a fazer isso notaram uma grande mudança, inclusive nessa sua parte, reações da sua parte orgânica diante dessas doenças e outras coisas que poderiam prejudicar o bom desenvolvimento do seu corpo. Como seria a cerimônia de casamento no Espiritismo? Em que local? Eu fui convidada um dia para fazer uma prece num casamento espírita. Tudo bem, a prece pode se fazer, mas sempre em círculo. Cheguei lá e uma reflexão da igreja. Não temos nada, amamos profundamente a Igreja Católica, caminhamos nas fileiras católicas em outras encarnações, mas o Espiritismo vem como uma proposta de libertação de rituais, de libertação do apego à matéria. E dessa forma temos que dispensar as amarras da matéria, o altar, o vestido de noiva, o desfile no meio dos bancos. Ou crescemos espiritualmente ou estaremos marcando passo, alunos que repetem o mesmo ano durante muitas vezes. É necessário crescer e dessa forma vamos nos modificar, transformar condicionamentos num sentido positivo para nos transformarmos em homens cósmicos, habitantes dos mundos luminosos que nos esperam. Por que há casais que ficam juntos há alguns anos, se separam, depois, entre eles, não resta amor, nem amizade, nem saudade, enfim, nada. Nós sabemos que muitas vezes há uma pré-programação e às vezes nós estragamos uma pré-programação já prevista antes de reencarnarmos. Como que acontece isso? Às vezes o casal já está com todo delineado uma tarefa.
De repente essa tarefa, ela é mudada pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, quando nós estamos naquela fase de namoro, de repente há uma mudança radical e vamos nos ligar a alguma pessoa que não era a nossa programação. Porém, como não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento do pai, esse livre-arbítrio nos é dado. E muitas vezes ali não há amor, havia uma paixão, havia uma ligação muito grande. Só no passado, aos tempos, o temperamento de cada um, o jeito de cada um, foi afastando e criando um certo antagonismo. Diante desse antagonismo é o resultado que nós ouvimos falar. Muitas pessoas que têm esse vínculo, de repente para o casamento e daquele uma inimizade. Agora nós temos que completar a resposta que muitas vezes existem casais que dentro de uma programação, já não é o caso anterior, que foi o livre-arbítrio que mudou o caminho. Dentro da própria programação, eles vieram juntos para ajustar problemas do passado. Eram às vezes pessoas que tinham muitas diferenças, como em situações diferentes, como filho, como irmão, como cunhado, e vieram neste momento como um casal para ajustar-se. Acontece que, pela falta da evangelização do casal, os problemas criados por um e pelo outro não foram superados pela falta de tolerância, pela falta de compreensão. Então aquilo estava dentro de uma programação, porém, como são pessoas que não se prepararam até aquele momento adequadamente, eles não conseguem dar sequência, acabam tendo brigas, acabam tendo um antagonismo muito forte e prejudicam aquela própria programação, ou seja, vão ter que voltar de novo. E nós todos que temos o vínculo como marido e mulher, nós sabemos que se há problemas, vamos conviver com os problemas. É muito melhor liquidar a nossa continha agora do que ter que voltar e pagar tudo de novo depois. Então, os casais que às vezes passam por isso não devem dar vazão, porque alguns casais desligam-se de maneira tranquila, continuam tendo amizade. Outros, eles aumentam a inimizade que já trouxeram de uma vida passada. Então, por uma questão até de inteligência, não só na nossa parte fraterna, mas parte de inteligência, parte de evolução do espírito, vamos ter paciência, vamos ter tolerância, vamos estudar bastante a própria doutrina espírita, que ela nos mostra que quando um está irritado, é melhor o outro ficar quieto. E quando o outro está irritado, esse vai lembrar que teve momentos em que ele também já teve as suas horas amargas, e ele vai ter a tolerância. E com isso nós vamos conseguindo conviver e ali sim cada vez enraizando mais o amor e não criando o desamor conforme eu falei. O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Essa é O amor, essa força sublime que nos une e que permite a uma mãe receber o reencarnante, que permite a uma mulher receber em seu útero o reencarnante, que permite a dois indivíduos que se desentenderam no passado darem as mãos e caminharem no presente, dividindo as alegrias, as tristezas e os problemas. É necessário desenvolver o amor. O amor aumenta o crescimento das plantas. O amor melhora o temperamento dos animais domésticos. As plantas e os animais domésticos precisam de amor. E que seria de nós se não tivéssemos recebido amor quando nascemos? O amor aparece naquela negra Maria Aparecida de Uberaba. O amor brilha no rostinho de Chico Xavier, que é graças ao amor que dedicou sua vida para nós todos. Existe o amor sublime, o amor maior, também entre um homem e uma mulher. Muitas vezes, desentendimentos surgem por imaturidade, mas à medida que os indivíduos crescem, verificam que o suposto ódio nada mais era do que um amor profundo e imenso, que não permitia ao indivíduo esquecer o outro. Vamos treinar o desenvolvimento do amor. Diz o Evangelho que não existe um indivíduo que não sinta o amor por alguma coisa ou algum objeto. Às vezes o amor se inicia por um objeto. Às vezes o amor se inicia pelas plantas, pelos animais e vai crescendo pelo próximo mais próximo, o próximo de casa, mas finalmente vai crescendo, se expressando no amor universal. E como não amar o próximo se somos todos irmãos,
filhos do mesmo Pai, centelhas divinas e mortais indestrutíveis, o amor cresce com a maturidade. Quando temos um filho que nasceu com um problema genético, é uma causa espiritual? Essa pergunta é originária de grandes debates que nós temos, muitas vezes com pessoas, principalmente com médicos, ou pessoas advindas de outras religiões. Nós sabemos que diante da justiça de Deus, Ele jamais permitiria que dentro de um lar onde existem 3 filhos, estamos exemplificando para ficar mais fácil o nosso entendimento público, onde existem 3 filhos, porque um filho nasceu com determinados tipos de problemas originários para toda a estrutura genética. É porque havia uma necessidade diante da lei de causa e efeito, advinda de uma vida passada, que aquela criança fosse futuramente aquele espírito que vai ser o adulto com aquele tipo de problema, não importa qual seja. Por quê? Porque ele está ajustando um problema seu do passado. E os pais que estão envolvidos nessa situação fazem parte desse ajuste, porque também seria uma outra injustiça, de repente, para que haja um ajuste daquele espírito, os pais, que são outros 2 espíritos, e também aqueles que convivem no lar, os irmãos, às vezes há uma afeta também as outras pessoas do lar. Seria até uma injustiça se todos estivessem juntos, participando de um ajuste quando estaria apenas voltado para o espírito. Então nós sabemos que isso é um ajuste coletivo, principalmente escolhido um lar onde aquele espírito pudesse vir com este problema, oriundo da parte genética, e tivesse um lar que pudesse acolher. Nós sabemos que existem lares onde, por falta de caridade daqueles que estão presentes, eles muitas vezes até abandonam os filhos. Nós conhecemos muitos exemplos, até de crianças que estão nas casas de amigos, que os pais deixam as crianças e depois dificilmente quase aparecem para vê-las. Então eles tiveram toda oportunidade para este ajuste e estão negligenciando. Significa o quê? Que futuramente eles vão ter que novamente ajustarem-se diante dessa situação, talvez sobre outro aspecto, porque aquela criança já está passando aquele seu momento mais difícil nessa vida. Onde está localizada a inteligência? Na alma, no espírito ou no perispírito? Excelente pergunta. O espírito é tudo, nós somos espíritos. O resto é acessório, é instrumento de trabalho. Não podemos considerar que um cirurgião é o seu bisturi. Por mais aprimorado que seja o bisturi, é apenas um instrumento de trabalho do cirurgião. Existe em vários indivíduos uma incompreensão disso, então colocam tudo no perispírito, tem que trabalhar o perispírito, sensibilizar o perispírito. Isso é tolice. Somos espíritos cujos atributos são pensamento e vontade. Centelhas divinas, carregamos o pensamento e a vontade todas as experiências arquivadas em nós. Agora, existe no perispírito uma sede, é claro, da memória, como existe no corpo físico. Mas assim como em morrendo o cérebro se destrói e o espírito continua íntegro, assim também diz a Gênese de Allan Kardec, num capítulo Formação do Perispírito. O perispírito é apenas uma roupa velha. Quando o espírito vai habitar outro planeta, vai constituir o seu perispírito dos fluidos espirituais do planeta onde vai habitar. É apenas um instrumento de trabalho. Somos espíritos, centelhas divinas, cuja cor varia do vermelho ao rubi vivo, livro dos espíritos. Um suicida vai para um umbral ou para um lugar de recuperação. Nós sabemos que quando nós desencarnamos, existem muitos estágios diferentes, dependendo daquilo que aconteceu na nossa vida, como transcorreu nossa vida e qual a maneira que ocorreu o desencarne. O suicida, ele é aquela pessoa que foi diretamente contra a lei divina. Ele utilizou o seu livre-arbítrio para fazer algo contra as próprias programações que já são sempre ajustadas antes do seu nascimento. Ele, naquele momento, passa por um grande estágio de perturbação no seu corpo perispiritual e o seu espírito.
Então ele ajusta-se em locais onde nós denominamos Vale dos Suicidas. Ali há um ajuste, e nós sabemos que é um ajuste muito doloroso pelas informações através de contatos mediúnicos com espíritos que passaram grandes tempos no Vale dos Suicidas. Após este ajuste, ele é conduzido, esse ajuste não tem um tempo delimitado. É bom nós deixarmos bem claro, porque já ouvimos afirmações do tipo: ele vai ficar no Vale dos Suicidas exatamente o tempo que faltava para ele reencarnar. Ele ali é orientado, nós não podemos ficar delimitando coisas onde não vieram essas informações. Desde o momento da codificação da doutrina, não existe uma informação que dite as normas dessa maneira. Então vamos eliminar isso e saber que, passado esse momento desse ajuste mais difícil no Vale dos Suicidas, ele vai passar por novas adaptações e novos ajustes no mundo espiritual. Para quê? Para preparar-se para as suas futuras encarnações. Me disseram duas versões sobre doação de órgãos. Uma que, se nós doarmos os olhos, nasceremos cegos na próxima reencarnação. E outra pessoa me disse o seguinte, que se eu doar os 2 olhos, eu vou nascer com 3 na próxima reencarnação. Então gostaríamos que me explicasse. Ou talvez nasça a terceira visão, né, dos monges tibetanos. Na realidade, se o corpo físico é apenas uma roupa, se doamos um agasalho e não nos preocupamos com isso, o que falta é um trabalho nosso, no sentido de doarmos o nosso corpo com tranquilidade. Outro dia uma amiga falou: eu queria doar meus órgãos, mas será que eu não vou sentir dor, não vai refletir no espírito? Eu falei: vai refletir à medida do momento que você acha que vai refletir. O Céu e Inferno, um livro magnífico de Kardec, todo mundo deve ler, com histórias preciosas, testemunhos de espíritos felizes e infelizes, diz o seguinte: cada um morre conforme viveu, conforme a importância que dá o corpo físico. Aqueles que consideram o corpo físico apenas um instrumento importante de trabalho, chegou a hora da partida, dão um agradecimento ao corpo físico: obrigada, querido instrumento, tchau, e vão. Aqueles que se apegaram ao corpo físico e consideram que ele é tudo, vão ficar ali grudados. Se puser embaixo da terra, vai sentir a terra e os vermes. Se queimar, vai sentir o fogo. Mas é uma questão de condicionamento. Vamos nos condicionar a doarmos o nosso corpo físico como doamos o nosso agasalho velho. Agora tem gente que doa o casaco e doa com pena. Procura o mais arrebentado, porque não é incapaz de doar uma roupa mais ou menos. Vamos nos educar na compreensão de que, se esse instrumento de trabalho pode ser útil para os outros, que seja, porque na realidade, se não doarmos ao próximo, ele será consumido pelos vermes embaixo da terra. Vamos nos educar à luz da razão. Um filho adotivo pode ter sido um filho legítimo ou fruto de uma outra gravidez interrompida? A possibilidade existe, mas nós jamais poderemos levar isso como uma regra. Por exemplo, quando nós adotamos um filho, nós estamos diante do mundo espiritual assumindo exatamente as mesmas responsabilidades como se ele tivesse sido um filho em condições naturais. Então, diante desta responsabilidade, tudo é igual. Agora, pode ser, no caso foi feita a pergunta, alguém perdeu uma criança ou um amor natural há 2 anos atrás e de repente hoje está diante de uma criança recém-nascida que está adotando. Pode até ocorrer a possibilidade de ser aquele mesmo espírito que está numa programação de felicidade, e esse casal, ao procurar um filho para adotar, porque não estava em condições, sempre perdendo as crianças, perdendo o filho em pouco tempo após a gestação, pode até acontecer, mas jamais levar isso, como nós já tivemos uma pessoa que nos perguntou uma vez: não, porque quando nós sentimos aquela ligação é porque era a criança que eu havia perdido. Uma senhora falou: não pode ser levado por esse lado. Há uma probabilidade, porém não podemos afirmar. O importante é que a partir daquele momento, esse carinho, esse amor, essa ligação bonita que existe, ela vai continuar a existir pela eternidade. E também não importa nós sabermos se foi a criança que aquela gravidez foi interrompida aos 4 meses ou não. Há princípio inteligente nos animais? Como se processa a sua escalada evolutiva?
É claro que existe. Basta observar um animal e verificamos que existe muito mais do que instinto. Basta observar, sobretudo, os cães domésticos e verificamos que eles pensam, que eles fazem pequenos projetos. Apenas, como diz o nosso querido André Luiz em Evolução em Dois Mundos, um livro magnífico que todos devem ler, apenas nos animais a inteligência está iniciando, são os rudimentos, existem fragmentos de pensamento, existe mais dificuldade em coordenar o pensamento, mas a natureza não dá saltos, é da caminhada do indivíduo através dos séculos que vai se formando essa inteligência mais aprimorada no homem, que ainda, diz o querido André Luiz, Evolução em Dois Mundos, ainda não é nada, somos fetos no desenvolvimento da razão, isso desenvolve a nossa humildade, a nossa inteligência, perto das inteligências luminosas do universo, é uma inteligência em rudimento, mas o processo se faz no contínuo através dos séculos, através, diz Buda, das pérolas preciosas das contas de um colar, as reencarnações. A doença tem como principal um problema espiritual? Depende da doença. Uma pessoa que bebe desenfreadamente e de repente está com uma cirrose hepática, nós não podemos falar que essa doença foi originária da parte espiritual, ou seja, vinda de um passado. Pessoas que abusam da saúde, muitas vezes uma pessoa que fuma 3, 4 cartelas de cigarro por dia, ou seja, 60, 80 cigarros, ela está colocando diariamente, está inserindo no seu organismo uma série de coisas que vão prejudicar em algum momento. Então, amanhã ela tem um enfisema pulmonar, ela tem problemas graves, aí vem aquela resposta: não, mas o meu avô fumou até os 105 anos, nós já ouvimos muito isso, fumou até os 105 anos, então isso tudo é conversa. Não é conversa, é que aquele corpo e a situação daquele espírito estava com uma programação. A dele, o corpo que estava com maior sensibilidade, abusou, veio a doença vinda do seu próprio livre-arbítrio. Então, todas as doenças que ocorrem não podem ser conduzidas para problemas espirituais. Agora, é lógico, existem muitas doenças que fazem parte da lei de causa e efeito, que nós vamos ter que passar ajustando os problemas de vidas anteriores. Sou uma solteirona que já fiz de tudo para me casar. Inclusive novenas a Santo Antônio. Porém, ouvi dizer que todas as pessoas têm sua alma gêmea. Isso me faz esperar calmamente. É verdade? Agora você vai esperar não tão calmamente. O livro dos Espíritos diz claramente: não existem almas gêmeas. Caminhamos, Herculano gostava muito de dizer, caminhamos em grupos, como as almas viajoras de Plotino. Quando, no seu livro Consolador, Emmanuel fala em almas gêmeas, depois imediatamente ele se corrige, diz que realmente não existem almas gêmeas, mas é muito bonito não existirem almas gêmeas. Seria muito triste ficarem eternamente destinados um homem e uma mulher, porque vai nos desenvolvendo mais, chegar ao ponto em que as relações mudam, as relações sexuais tipo carnal se modificam. E que coisa linda formarmos grupos que evoluem, que estudam, que caminham em conjunto. Quanto ao fato de ser solteirona, às vezes foi evitado um problema imenso em sua vida. Existe um número imenso de mulheres desquitadas, de mulheres infelizes. A solteirice não é castigo, é apenas uma opção de vida, é apenas uma experiência. Na outra encarnação, se você estiver desgostosa, pode até casar 4 vezes. Aí você vai poder escolher o que é melhor. Será que estamos mesmo no fim de uma era? Por que tanta desgraça no mundo atual? Quando nós falamos em final de era, nós precisamos dividir a posição do espírita e algumas coisas que nós temos ouvido de outros companheiros de outras religiões. Aquela história de que vai chegar o dia 31 de dezembro do ano 1999, vai acabar tudo, vai mudar. Vamos tirar isso da nossa cabecinha. Inclusive essa seita no Japão, que há pouco tempo criou alguns problemas, dizendo que o mundo iria até 1997. Quer dizer, tudo isso são conclusões de pessoas
alguns fanáticos e outros que seguem princípios religiosos que vão frontalmente contra o raciocínio. O raciocínio é aquilo que a doutrina espírita exige de cada um de nós. E esse raciocínio nos mostra o quê? Que já estão existindo mudanças muito grandes no mundo. Se nós observarmos nos últimos 10 anos para cá, para não irmos um pouco mais além, quantos terremotos, maremotos, ciclones, quedas de avião em desencarnações coletivas, estas guerras, esses ajustes que nós não conseguimos racionalmente entender, por exemplo, no Oriente Médio, onde há o fanatismo religioso, então países vizinhos, eles degladiam-se há décadas e décadas. Isto são mudanças de uma fase, ou seja, nós vamos adentrar o terceiro milênio. Muitas mudanças ocorrerão e nós sabemos que há uma programação para que o nosso mundo venha a ser, dentro da evolução natural dos mundos, um mundo futuramente um mundo de regeneração. Então, estas oportunidades que todos nós estamos tendo em ter a oportunidade da vida, a oportunidade de fazer coisas boas, nós vamos lentamente elevando a nossa parte espiritual, e quando houver a separação do joio do trigo, nós estaremos envoltos nessa separação. Por quê? Porque quando aqui for um mundo de regeneração, os espíritos que continuam atuando de maneira negativa, atuam pelo mal, eles voltarão a reencarnar, mas em mundos que são como hoje é o nosso, em mundos de provas e expiações. Então esta mudança existe, mas desta maneira da lei natural divina, ou seja, uma coisa que vai acontecendo e os fatos estão aí para todos nós vermos. Agora, não vamos nos iludir com data pré-marcada para acontecer nada, porque isso vai acontecer só no dia de São Nunca, como diz o nosso amigo católico. Uma pessoa que estuda põe em prática o Evangelho, ou pelo menos tenta se esforçar ao máximo, mas também para fazer amigos, sair um pouco da rotina, participar de shows, danceterias. Há desequilíbrios nestas práticas? Claro que não. O Evangelho tem uma lição linda, o homem do mundo. O Evangelho nos diz que para crescermos espiritualmente não é necessário nos cobrirmos de cinza. Vivei como homem no mundo. Herculano Pires nos diz que exatamente devemos viver como homem no mundo, mas não nos transformarmos no homem do mundo. A diferença está aí. Se nos transformarmos no homem do mundo, seremos escravos das imposições efêmeras do mundo, seremos escravos de posições estéreis, perderemos horas preciosas em coisas que não nos dizem nada, mas podemos, claro, participar de discotecas, devemos comparecer em aniversários, conversar com todo mundo, manter a alegria. Jesus é o nosso exemplo, é o modelo de homem ideal segundo o Livro dos Espíritos. Jesus participou com alegria de uma festa de casamento, mostrando exatamente que devemos viver no mundo como homem no mundo, à luz do Cristo. Porque há pessoas que, apesar de terem ótimas qualidades, têm uma vida cheia de problemas, em todos os sentidos. Está pagando dívidas de outras encarnações? Essa resposta é uma resposta fácil de dar a nível da própria doutrina espírita. É a própria condição da reencarnação. Aí vem, a pessoa tem uma vida boa, costuma ter bons atos, procura fazer sempre o melhor, sempre tem problemas. Então ela está recebendo, dentro da oportunidade da vida, a condição da sua melhora devido a seus problemas do passado. Claro, a pergunta está muito genérica, às vezes é problema no campo emocional, às vezes é no campo da ligação com pais, com filhos, às vezes é no campo material, pessoa que faz tudo corretamente e sempre às vezes é perseguida em empregos. Agora vem a pergunta, será que no passado ela não foi a perseguidora de seus subordinados? Não foi a pessoa que cometeu injustiças? Claro, nessa vida ela é um exemplo, mas é um exemplo que foi preparado no mundo espiritual para esta função, ou seja, o seu ajuste diante das suas falhas. E agora, às vezes, sente-se injustiçado, mas na realidade não é bem isso, é apenas a condição
de ter um pouco de resignação, continuar com a sua garra para passar por esses momentos que sente-se assim injustiçado. Professora Heloísa Pires, nós selecionamos aqui várias perguntas que a resposta praticamente seria a mesma. Várias perguntas aqui estão querendo saber a respeito do aborto. Qual o ponto de vista espírita? A ligação espírito-corpo já se faz no momento da concepção. Hoje o estudo de fetologia prova que o espiritismo, como sempre, está certo, porque Kardec teve assessoria da equipe do Espírito Verdade. E que o feto tem vida, que o feto pensa, que o feto é influenciado pelos pensamentos da mãe. Portanto, é um indivíduo que deve ser respeitado. Mas e aquela mulher que abortou, que era ignorante, que não sabia, que hoje está arrependida? A ignorância traz atenuantes fortes. Aquelas que cometeram esse erro, nunca cometeram sozinho, existia um marido, um médico, uma enfermeira, não se desespere. O amor cobre a multidão de pecados. Existem formas de corrigir este erro, se dedicando aos mais necessitados, se dedicando às crianças abandonadas. Todo erro pode ser corrigido através do amor, da paciência, da tolerância. Trabalhemos em prol das crianças abandonadas e desta forma, aquele indivíduo que foi abortado no passado pode se tornar um colaborador, ou muitas vezes ele já está reencarnado na própria família. É um crime, deve ser evitado, mas quando a ignorância não permitiu que fosse evitado, ele pode ser corrigido no presente através do amor. Qual a solução, do ponto de vista prático, para o problema da criança desamparada, da violência e da desorganização da família? O que sugere a doutrina para tais questões nos dias atuais? O que a doutrina sugere é o que muitas casas espíritas e a própria federação faz. Nós deveremos, quando nós observamos que está havendo problemas da administração da parte governamental, a nível do nosso país, em todos os estados, sobre o menor abandonado, e sabemos que o menor abandonado é o homem de amanhã, e ele, largado às ruas, essa criança, ela tende a estar envolvida com más companhias, tende a aprender todos os caminhos que vão conduzir essas crianças ao desacerto na sua parte evolutiva, ou seja, muitas vezes poderá eventualmente ser um marginal de amanhã. Então, o que nós fazemos e que as casas espíritas que têm condições têm feito? Têm procurado manter algumas creches que, quando alguns pais vão trabalhar, retêm essas crianças no período da manhã e da tarde, sendo que no período da manhã tem até condução que os leva para estudarem e à tarde participarem das atividades da casa, inclusive fazendo suas tarefas escolares. E vice-versa, quando estuda de manhã ou à tarde. Existem, como o caso da casa transitória, onde existe um curso que vai tem todo o primeiro grau. Então, nesse caso, a criança passa o dia inteiro aprendendo coisas boas e não ficando na rua. Agora, qual a solução? Isso que o meio espírita faz é muito pouco, afinal de contas, nós somos um grupo, todos os espíritas que, aliados aos centros que têm condições de fazer isso, ainda é muito pouco diante da necessidade da sociedade. Nós deveríamos incentivar, já que há problemas ainda nas partes governamentais, incentivar aquelas pessoas de boa índole, de outras religiões, católicos e outras religiões que possam colaborar, para que eles também encampem esse tipo de trabalho, que nós iremos ajudar nessa fase difícil que está passando ainda o nosso país, a não deixar tantas crianças adentrarem a marginalidade e futuramente serem até utilizados por traficantes de tóxico, como vem ocorrendo muito, e é a maneira mais correta. Além de tudo, nós damos os ensinamentos evangélicos enquanto eles estão dentro da casa espírita. A dificuldade existe principalmente no campo financeiro, porém, vamos sempre nos unir, que muitos centros espíritas estão fazendo esse trabalho, a federação faz, e nós deveremos incentivar os centros que ainda não têm condições de fazer, para que façam, e também aos outros segmentos da sociedade. Professor Heloísa Pires, chegaram várias perguntas a respeito de um assunto que nós achamos assim bastante importante,
Então a pergunta é a seguinte: se entre os espíritos eles praticam ato sexual semelhante ao que na Terra? Existem níveis diferentes de espírito. Kardec apresenta a escala espírita: espíritos imperfeitos, espíritos necessitados, espíritos em luta pelo bem, espíritos bons e espíritos perfeitos. Aqueles que falam nos relacionamentos sexuais tipo dos da Terra apenas se situam nas camadas mais necessitadas do plano espiritual. Espíritos desajustados, desequilibrados, muitas vezes sequer sabem que desencarnaram. De outras vezes, revoltados pelos próprios erros cometidos, continuam em condições subhumanas de existência, vivendo tal qual animais irracionais profundamente desequilibrados, e se entregam aos desequilíbrios da Terra. Mas são indivíduos necessitados, doentes, são formas patológicas de expressão do umbral inferior do plano espiritual. Querer colocar isso como regra do plano espiritual é se situar num plano muito baixo de evolução. Sabemos que à medida que o indivíduo cresce, ele se liberta das formas mais grosseiras da matéria densa. Sabemos que nos locais melhores, mesmo no nosso lar, que é uma escola de espíritos ex-suicidas, estão dispensadas essas formas de relacionamento sexual, porque energia sexual magnífica, maravilhosa, é usada desta forma na Terra, das nossas necessidades espirituais e para o reencarne. Não há necessidade dessas expressões no mundo espiritual, desde que não existe possibilidade de reencarne. Espíritos necessitados, ignorantes, profundamente sofredores, ainda se utilizam dessa forma de expressão, mas a constante no universo são formas sublimadas da utilização de energia sexual, dispensando completamente essa forma carnal, primitiva e grosseira. A reencarnação dada somente entre entes ligados. A reencarnação também não ocorre somente entre os seres ligados. Muitas vezes, a grande maioria sim, porque nós estamos dentro de uma grande malha. Essa malha são essas múltiplas encarnações durante esses milênios que nós estamos avançando. Porém, em certas situações, quando a pessoa perguntou ligado, eu imagino que era pai no passado, filho, irmão. Muitas vezes nós estamos diante de seres que podem nos ajudar na caminhada evolutiva. E em outras oportunidades, diante de seres que vêm com muitos problemas e alguns espíritos dos pais, já previamente ajustados no mundo espiritual, vieram para ajudar a evolução daquele espírito. Então nós não poderemos levar a ferro e fogo a informação que todos que estão dentro do nosso lar, sem nenhuma alteração e sem nenhuma exceção, são seres que estavam ligados no passado. Em muitas oportunidades podem ser algumas provas ou algumas expiações, e ali sim está criando um novo elo entre aqueles seres. Professor Luísa Pires, os deficientes mentais são pessoas que se suicidaram na vida anterior? Claro que não. Vamos analisar o processo da dor na Terra. Os animais sofrem, os vegetais sofrem. Que erro cometeram os animais irracionais? O cachorrinho que hoje se expressa com dificuldades numa clínica veterinária, com efizema pulmonar, cometeu algum erro no passado? A dor faz parte da matéria densa. A dor está entranhada na matéria densa, é produto também da imperfeição da matéria densa. Cabe ao indivíduo, à medida que cresce, extirpar a dor, dominar a dor. O homem da Terra fez muito, anestesia, asepsia, mas é preciso mais, o equilíbrio psíquico, porque aí o homem harmoniza, como diz o querido André Luiz no item lindo de evolução em 2 mundos, equilíbrio e desequilíbrio da mente, harmoniza o seu corpo físico e produz tudo o que necessita, e aí ele vai harmonizar a matéria lá fora. Já faz através da agricultura, do progresso da veterinária, mas tem que ser feito. Herculano Pires diz com muita propriedade no livro O Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, na edição, primeira edição Paideia, na página 32.
Os saberetas espíritas, ao verem um indivíduo com defeito na perna, dizem: o que este indivíduo fez no passado? Isto é falta de caridade, é acusar a cada um que sofre, se esquecendo que muitas vezes é um espírito corajoso. Por que, pergunta Herculano, os saberetas espíritas não se perguntam o que fez um bezerrinho com problema na perna? O homem, em se harmonizando, vai diminuindo os problemas na matéria densa. Agora que é claro que em se desequilibrando, ele aumenta os próprios problemas. Mas não podemos dizer que um deficiente físico ou um deficiente mental é necessariamente um suicida ou um indivíduo que errou demais. Porque muitas vezes nós que erramos demais, não nos desequilibramos. Tivemos a força necessária para escolhermos as nossas próprias provas. E às vezes o indivíduo se desequilibra de tal forma que é levado a uma encarnação de forma compulsória para conseguir o seu reequilíbrio. Mas nunca um sofrimento maior indica erro maior. Indica sim fragilidade espiritual. Agora uma pergunta para o Dr. Caio. Como buscar o equilíbrio diante de um mundo tão conturbado? Como não se envolver? Essa é a nossa arte. Nós todos os dias enfrentamos 1000 problemas no mundo em que convivemos. Conforme havíamos falado em uma das respostas, nós todos ainda somos muito pouco evoluídos. Então começamos a ter às vezes problemas dentro do nosso lar. Às vezes é uma companheira intransigente, é um companheiro intransigente, é um filho problemático, um filho que muitas vezes, conforme vai atingindo determinados estágios, até na adolescência, ele começa a trazer N problemas ao lar. E ali começa a nossa sustentação, manter o nosso equilíbrio acima de tudo. Depois nós vamos sair dos nossos trabalhos profissionais, muitas vezes temos graves problemas com as pessoas que estão ao nosso redor. Nas ruas, a pessoa está andando tranquila na rua, de repente vem alguém e dá um tropeção e já fala uma série de impropérios. Está numa condução, sem querer, resvalou, pisou no pé de alguém, pronto, já é o suficiente para ouvir palavras que nem no dicionário nós encontramos. Então, esta é a arte do espírita. Nós aprendermos a contar não até 10, mas contarmos até 100, antes de tomarmos qualquer posição impulsiva. Quando alguém às vezes nos ofende, nós temos que entender que aquela pessoa está num momento de fraqueza, porque através do diálogo ela poderia trazer as mesmas coisas sem ofensas. E depois, no momento oportuno, nós dialogarmos. Esse é o único caminho que consegue contornar para que nós não tenhamos momentos de desequilíbrio. Caso contrário, nós vamos nos desequilibrar constantemente, porque os aborrecimentos e as provocações são constantes. Aí o espírita tem que colocar na prática aquilo que muitas vezes é falado pelo espírita na tribuna, ou que quando lemos o próprio Evangelho, nós devemos perdoar 70 vezes 7. Mas quando alguém faz uma coisa mínima, aí nós esquecemos os 70 ou 7 e não caímos nem para mil. Então é esse o caminho, tentarmos na prática contar 10, 20, 30, 40, contar até 100, mas depois nós vamos tomar uma posição tranquila que não crie esse problema, esse tumulto. Professor Heloísa, se nós morremos nessa encarnação, nós estamos nos desligando do nosso corpo. Então, com que corpo podemos vir na outra encarnação? O homem encarnado, diz Kardec, no Livro dos Espíritos, assessorado pela equipe do Espírito Verdade. O homem encarnado é um espírito revestido de corpo físico e de perispírito. O corpo físico nada mais é do que um reflexo do perispírito. O perispírito é uma roupa mais durável, é um molde energético que vai na outra encarnação plasmar o próximo corpo físico. E o perispírito traz nele, como na parábola da festa nupcial de Jesus de Nazaré, as marcas da nossa caminhada, as marcas da nossa harmonia ou da nossa desarmonia, e isso se imprime no próximo corpo físico que teremos. Não precisa fazer plástica. À medida que a velhice chega, esperemos na próxima encarnação um corpo físico novinho, bonitinho. Isso é muito consolador. Essa próxima pergunta para o Dr. Caio me faz lembrar um amigo pastor protestante que ele vivia brigando com a mulher, e ele perguntou para mim assim, confidencialmente:
se realmente existia a reencarnação, se ele iria casar com a mesma mulher. Então essa pergunta é mais ou menos semelhante, né? Dr. Caio, quando um dos cônjuges desencarna, poderá encontrar-se com o outro no plano espiritual ou terrestre, na mesma posição ou em outra? Pelo visto, o pastor mais do que nunca está torcendo para que reencarnação não exista. Nesse caso, nós muitas vezes desencarnamos, vamos passar pelas nossas adaptações no mundo espiritual. Dependendo do estado evolutivo, já entramos em atividades num tempo muito breve. E esta companheira ou companheiro, quando desencarna, se existir na própria espiritualidade um ajuste de tarefa para que os dois continuem juntos, tranquilamente que sim. Agora, se eles vieram de uma reencarnação como a do pastor que foi mencionado, a coisa já fica um pouco complicada, porque são espíritos que criaram um antagonismo muito grande. E na espiritualidade, eles tenderão a começarem a ter os mesmos problemas. E aí ainda é diferente, né? Porque eles não têm mais essa parte física para utilizar, muitas vezes até em situações mais agressivas. Aí começam, tá vendo? Você lembra quando você fez aquilo? E outro fala, não, mas eu só fiz aquilo porque você tinha sido um mau marido. E daí por diante não vai parar nunca. Então o que acontece? Eles são orientados em certas situações em locais totalmente diferentes. Podem, numa próxima reencarnação, virem novamente juntos, ou como marido e mulher, ou como pai e filho, ou como pessoas interligadas. E se eles não estiverem preparados, o mundo espiritual não faz essa programação reencarnatória, ou seja, eles vão muitas vezes vir reencarnar uma vez, duas, três, numa terceira, quarta encarnação é que estarão juntos, porque o mundo espiritual sabe o limite de tolerância de cada espírito e o limite evolutivo. Então, muitas vezes, numa encarnação seguinte, eles poderiam colocar por destruir a sua própria encarnação. Então, não existe uma regra definida, mas há essa possibilidade. E quando existe amor e condições de trabalharem juntos, melhor ainda. As desencarnações coletivas são programadas? Esses espíritos tiveram alguma relação em vidas passadas? Mas isso não impede dos nossos erros serem erros. Senão seria muito fácil. A bomba de Nagasaki e Hiroshima não tem consequência, foi um karma coletivo. Não é bem assim, porque quando as bombas foram lançadas em Nagasaki e Hiroshima, morreram também, foram exterminados vegetais e animais irracionais. O homem é responsável pelos seus atos. O homem no campo de concentração, o homem que produziu o campo de concentração, é um homem terrível, um homem profundamente desequilibrado. Agora, todos nós temos no passado algo que justifique o sofrimento no presente. Sentindo assim, é possível encaixar e achar que houve um progresso, uma libertação dos indivíduos. Mas, na pergunta 806 do Livro dos Espíritos, a resposta é clara. Pergunta de Kardec: as injustiças sociais fazem parte da lei natural? Resposta: não. São produto do orgulho e do egoísmo do homem, e deixarão de existir quando o orgulho e o egoísmo deixarem de existir. Dentro disso, Nagasaki e Hiroshima foram dispensáveis, os campos de concentração são dispensáveis, a guerra na Bósnia é dispensável, a favela, a orfandade, a falta de emprego, a falta de administração, a falta de amor. É necessário extinguir-se o orgulho e o egoísmo para um mundo melhor. Eu acredito que em encarnações passadas eu tenha sido um árabe, porque eu não me contento com uma mulher só. Agora vem a pergunta, né? Por que sempre desejamos a mulher do próximo? O que fazer? Olha, meu irmão, você pôs uma coisa no plural que não está correta. Por que sempre desejamos? Você está desejando, nós aqui, ninguém falou que está desejando. Então, eu vou responder no singular. Se vocês têm esta impulsão,
nós temos algumas técnicas de controles. Por exemplo, isto, como nós havíamos falado no começo, quando perguntaram sobre o homossexualismo, é também um desvio. Então, se esse desvio existe, você sabe que, independente de qualquer coisa, você está indo contra uma das leis dos 10 mandamentos. Então, o que nós temos que fazer? Se você tem essa tendência, eu não sei se você é casado ou não, mas se é casado, tem uma namorada, alguma coisa parecida, fixe o seu pensamento nessa pessoa. Se você tem dificuldade, faça um treinamento mental. Todas as vezes que você olhar a uma pessoa, como você disse, a mulher do próximo, e você começar a ter esse despertar de cobiça, você imediatamente lembre daquela pessoa que está na sua casa, aquela pessoa que você gosta, e tente desviar. Isso é uma técnica difícil de fazer, mas se você fizer com constância, num determinado momento você consegue. E mais uma coisa, tem pessoas que mesmo assim não conseguem o controle e começam a ter muitos ímpetos, muitos desejos. Já foi comprovado, inclusive por um grupo de cientistas americanos, em relação aos soldados que estavam no Vietnã, que tinham grandes problemas em relação aos seus desejos sexuais. Eles orientaram que eles fizeram todos os tipos de exercícios possíveis e concluíram que aquele exercício que é chamado apoio de frente, quando a pessoa coloca toda a parte do corpo apoiada sobre os braços e o corpo fica ereto no chão e fica fazendo o movimento de levantar e descer o corpo, esse tipo de exercício ele traz um desgaste de energia que não existe uma razão lógica, foi uma conclusão que eles chegaram. E as pessoas, principalmente os soldados, foram orientados que se tivessem esse tipo de problema, que fizessem de uma maneira constante, quase acima do limite. Quando ele não aguentasse mais, ele pararia, depois voltaria a fazer, e isso dava não só o campo da desenergia física, essa parte vital, mas além disso havia uma paralisação momentânea, por isso que faziam com constância, desses desejos no campo sexual. Agora, no seu caso também, vamos fazer um controle da nossa parte psíquica. Se você tiver condições até de acompanhar com tratamento psicológico, seria importante, mas se não houver condições, pela própria doutrina, você tenta fazer esse caminho que nós mostramos. Aquela história da campainha que falamos é válida. Quando nós já sabemos a nossa deficiência, quando acontece, faça com que toque aquela campainha. Quando toca aquele sininho, você já desvia para que o seu pensamento não entre por esse campo que só vai lhe trazer coisas desagradáveis a nível de cobiça, a nível de não atingir os seus objetivos, de irradiar formas, pensamentos negativos em relação a essas senhoras, a essas moças, e isso não vai construir nada, só vai reter a sua evolução espiritual. Professor Heloísa, qual a opinião da doutrina espírita sobre a eutanásia? A ciência oficial também considera a eutanásia crime. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma lição linda. A pergunta é: devemos salvar um criminoso? Ele está se afogando. O Evangelho diz: quem sabe se nesse último momento ele não se modifica? Quem sabe se o indivíduo que está para morrer não surge com uma esperança? Um senhor, um médico, agora eu não estou lembrando o nome, se o doutor Ali lembrar, ele me diz, ele ia matar a própria filha que estava com um croup, chegou a matá-la, no dia seguinte surgiu a vacina contra o croup. Então não podemos julgar, não temos o direito de tirar a vida, não sabemos a importância daqueles últimos momentos para o indivíduo. As reflexões, o auxílio espiritual, eutanásia é crime. Doutor Caio, devemos dar esmolas a estas pessoas que vivem nas ruas ou auxiliando-as com dinheiro? Estamos incentivando-as cada vez mais para que continuem na mendicância? Eu, antes de responder, só queria completar uma coisinha na resposta anterior. Muitas vezes, quem tem esse problema da cobiça em relação à mulher do próximo, pode ser um problema obsessivo. Então, o primeiro passo seria um tratamento de desobsessão, ou procurar a casa espírita, explicar e passar por um exame para saber se realmente é um processo obsessivo. Nós só queríamos dar esse complemento. Quanto a dar esmolas, nós já ouvimos alguns companheiros espíritas dizerem: não, dar esmola nós estamos alimentando a mendicância. Mas muitas vezes nós passamos por determinadas pessoas que
são pessoas carentes e necessitadas. Vamos observar às vezes uma pessoa que está com 75 anos, 80 anos, está na rua pedindo esmola. Uma pessoa que tem graves problemas físicos visíveis. Esta pessoa, se nós dermos o nosso auxílio, nós estaremos ajudando para que ela possa amanhã comprar que ela possa comprar um pão, tomar um leite, alguma coisa parecida. E se nós partimos do princípio que não dou esmola para ninguém, porque existem pessoas ou crianças que são exploradas por adultos, então, e tem adultos também que negligenciam ao trabalho apenas para servir-se da mendicância, nós não podemos tomar uma posição genérica, porque aí nós vamos perder a oportunidade de ajudar aquele que realmente é necessitado e é carente. Nesse caso, vamos observar bem, e se nós olhamos às vezes uma criança está pedindo alguma coisa, é melhor nós darmos alguma coisa à criança e termos a nossa consciência tranquila que estamos ajudando ao próximo, do que deixarmos o coração duro. Não, essa criança deve estar explorada por um maior. Às vezes ela não está, às vezes ela está com a mãe ali, tem 3 filhos, os 3 passam fome. Então nós nunca sabemos se realmente é um movimento desse de exploração ou não. Mas pelo sim ou pelo não, o espírita sempre ajudando, ele estará com a sua consciência tranquila que fez o possível para ajudar o irmão necessitado naquele instante. Professora Luísa, no caso do bebê de proveta, como se dá a ligação do espírito? A ligação do espírito se dá porque o bebê de proveta nada mais é do que um ovo, consequência da ligação do óvulo com o espermatozoide. Então existe, o espírito já está ligado ali. E ele vai se desenvolvendo dentro das formas normais. Agora, a nossa visão tem que se dilatar para a compreensão de outras formas de reencarne à medida que a Terra se aprimorar. O querido Herculano apresenta no seu livro, se não me engano é uma ficção paranormal, O Túnel das Almas ou Metrô para o Futuro, uma reencarnação onde o indivíduo vem e plasma seu próprio corpo físico como numa materialização. Existem formas e formas. Agora, na Terra, no momento da união do óvulo com o espermatozoide, já se inicia a vida. O espírito já está ali. Seja num laboratório, seja no útero da mãe. Por que pela medicina você teria que passar por uma cirurgia, mas ao entregar com muita fé a proteção de Cristo e aos anjos da guarda, obtemos uma resposta? Porque nem todos obtêm o mesmo resultado? Eu vou tentar ajustar essa pergunta. Muitas vezes alguém deve ter conseguido alguma cura de algum mal e através dos tratamentos espirituais. Agora eu gostaria de abranger um pouquinho mais a resposta. Isso não ocorre só no meio espírita, porque se nós falássemos, no meio espírita tal pessoa teve um problema, esgotou o seu ajuste através daquela doença, então através das aplicações dos tratamentos espirituais, ela obteve uma cura. Mas acontece que aí alguém vai questionar, mas as pessoas que não são espíritas, então elas ficam totalmente marginalizadas e se esgotou também aquele momento que essa pessoa estava passando por uma condição dentro da lei de causa e efeito. Acontece que nós observamos, vamos pegar uma religião como exemplo, vale para tantas outras. Vamos pegar o católico. Muitas vezes ele vai à igreja, ele confia, vamos supor, em São Judas Tadeu. De repente a pessoa tinha um problema, passados alguns anos, que ele sempre fazendo as suas orações, de repente aquele seu problema eliminou. Então o que o irmão católico diz? Ocorreu um milagre, São Judas fez um milagre. Nós sabemos que o milagre não existe. O que existe é apenas um momento em que se esgotou a nossa condição de passar por aquela doença, seja lá o que for. Então, o tratamento espiritual, em detrimento da medicina, também não. Sempre deve haver o acompanhamento. A parte médica nunca deve ser desprezada, em hipótese alguma. Agora, existem casos, na federação existem inúmeros casos, de pessoas que estavam às vezes evitando uma cirurgia, evitando passar por um problema e atingiram a cura. Então, a pergunta completa, por que outros não atingem? Porque essas pessoas têm que continuar dentro do seu ajuste nesta vida com aquela doença e muitas vezes até vão desencarnar através do agravamento desta própria doença. Professora Luísa, gostaria de saber sobre a visão espírita da cirurgia de esterilização.
ou seja, vasectomia e laqueadura. Livro dos Espíritos, Lei de Reprodução. O homem obra com responsabilidade. O homem obra à luz da razão. Na realidade, a doutrina espírita entrega em nossas mãos a nossa responsabilidade, as nossas atitudes. Existem meios e meios de evitar a reprodução. O planejamento familiar é necessário e indispensável. Deve haver um convite ao grande número de indivíduos sem condição alguma, econômica, intelectual, moral, que parem de ter filhos. Tanto quanto na China, deve ser feito um planejamento, caso contrário, o Brasil estoura. O grande número de indivíduos que está aumentando, se multiplicando, é o número de necessidade. Ah, mas não existem filas do lado de lá? Antes houvesse. Existem outros mundos iguais à Terra, mas se houvessem filas, eu preferia ver meus meninos da periferia nas filas esperando a reencarnação, do que perdidos aqui, entregues à droga, entregues ao traficante, entregues ao desamor, entregues à deseducação. É necessário um planejamento familiar. Qual a forma de se fazer? Nunca o aborto. Os outros recursos devem ser estudados. Muitas vezes um problema grave na mulher faz com que um homem generoso faça a esterilização. Abençoado seja. Vai trazer no perispírito as marcas dessa esterilização. Um ato de amor nunca gera problema. Há que se estudar, há que meditar. O que não se pode fazer, diz o Livro dos Espíritos, é com fins de sensualidade, é com fins de atendimento aos caprichos pessoais. Mas quando a finalidade é útil, quando visa um bem maior, aí não ficará marca nenhuma no perispírito. As marcas do perispírito são problemas do nosso pensamento. Temos a noção da nossa divinidade. Quando extrapolamos, aí sim, nós mesmos nos marcamos com o nosso arrependimento e a nossa dor. Uma pessoa desencarna por assassinato. Isso significa que ela também assassinou alguém em vidas passadas? Depende da circunstância. Por exemplo, alguém que nessa vida se envolve em situações pelo livre-arbítrio, em situações absolutamente fora das condições normais. Por exemplo, um traficante de tóxico. Ele passa o tempo todo em situação perigosa. Então, ele está provocando uma determinada circunstância que, de repente, ele está em confronto com a polícia ou com marginais de outras quadrilhas de traficantes de tóxico, é o que nós lemos constantemente nos jornais. Então, aquele assassinato, quer dizer, aquele corpo que deixou a sua vida aqui na Terra e passou para o outro lado da vida, muitas vezes não estava programado. Ele deveria ter uma vida normal, uma vida dentro de algumas atividades. Agora, quando uma pessoa está tranquila dentro dos seus afazeres, às vezes vê a sua casa invadida e ali é cometido um assassinato, quando a pessoa não reagiu, não tomou nenhuma posição contrária, ou também nos casos que nós já lemos muitos nos jornais, existe às vezes um tiroteio, uma pessoa que está do outro lado da rua que não tem nada a ver com isso, uma das balas perdidas atinge a pessoa e a pessoa desencarna. Neste caso, faz parte da lei de causa e efeito, porque seria uma injustiça dentro da programação divina, se de repente, porque ele está passando ali naquela hora e acontece com ele, porque isso era uma programação. Agora, aqueles que provocam situações, pessoas briguentas, pessoas que às vezes estão dentro do seu carro na rua, alguém começa a buzinar, desce do carro com uma arma na mão, provocando os outros, é alguém que está constantemente provocando situações perigosas e difíceis. Então ele pode, pelo livre-arbítrio, ser assassinado, mas não que isso poderia ser generalizado. Ele teria que naquele momento descer porque um espírito obsessor provocou que ele fizesse assim. Isso tudo é uma possibilidade viável, mas nós não poderemos afirmar para tudo. Às vezes não tem espírito obsessor nenhum conduzindo a pessoa a ser agressivo e provocar os outros. É ele que é um espírito altamente incontrolado, mal, não evangelizado e que provoca situações, e por isso não podemos generalizar que toda pessoa assassinada está cumprindo algo porque assassinou alguém numa outra vida. Quando o corpo morre, o espírito sente fome. Aí depende do nível do espírito. O espírito mais grosseiro, mais ligado à matéria, sente fome.
O querido André Luiz nos diz no livro Nosso Lar, que de espíritos que nessa colônia espiritual de atendimento aos ex-suicidas, é uma colônia de necessidade, endeusamos o nosso lar. Ele conta de espíritos que se revoltaram porque não lhes era oferecido alimento grosseiro, era oferecido apenas um copo de um suco. Então há uma necessidade de um condicionamento. Encarnado na Terra, o indivíduo trabalhando pode se esquecer de se alimentar, o indivíduo menos apegado às seduções da alimentação. O Jô Soares conta que de madrugada ele levanta e vai comer feijão com azeite. Pelo amor de Deus, feijão com azeite? Esses indivíduos provavelmente do lado de lá vão sentir fome, até que vão se condicionando somos pensamento e vontade a se desligarem dessa sensação de fome. Somos pensamento e vontade. O resto é acessório para a nossa evolução. Doutor Caio, no caso de um aborto nesta existência, há possibilidade desse espírito escolher a mesma mãe nesta vida ou em outras existências? A possibilidade existe. Existe o aborto que ocorre de maneira natural. Então, muitas vezes, pode, dentro de uma programação já ajustada, ter acontecido um aborto e nessa mesma vida a mãe novamente entrar naquele espírito de querer ter novamente um filho e vir o mesmo filho. Pode ser também que não ocorra isso, ou seja, ela vai ter uma criança e não é aquele espírito que foi abortado. Para não generalizarmos, estaria errado. Agora, quando é um aborto provocado, nós sabemos que o espírito dentro daquele planejamento já estava prontinho para vir ter a sua chance de crescer espiritualmente na Terra. E a mãe truncou aquela oportunidade. Claro que aquele espírito vai sentir muito isso. Muitas vezes até criam determinados campos de inimizade. Pode ser que no futuro, passados alguns anos, se esse espírito não reencarnou, pode acontecer a possibilidade daquela mãe ter mudado a sua concepção de pensamento e aquele mesmo espírito voltar. Isto pode ser, não estamos afirmando que sempre será. E também poderá ocorrer numa outra vida, mas nós sabemos que existem ajustes dolorosos, principalmente a mãe que adotou o aborto já pré-intencionado e não natural. Professor Heloísa, o que vem a ser almas gêmeas? Almas gêmeas seriam duas almas criadas uma para a outra. Dentro dessa concepção, Deus criaria espíritos aos pares. E seria incoerente, porque olhando ao nosso redor, vemos raríssimos casais que realmente poderiam vir a constituir almas gêmeas. Tem até um expositor espírita também, isso é exagero, que brinca que existem almas algemadas. Uma algemada. Então, alma gêmea seria essa concepção de espíritos formados aos pares, um metade do outro, um homem e uma mulher. Tolice. A criação de Deus é incessante, agora por lei de afinidade. Pelas experiências vividas, formamos grupos afins que caminham juntos. E às vezes dois espíritos se unem muito intensamente. Não necessariamente um homem e uma mulher, uma mãe e um filho, um pai e uma filha, uma sogra, um jeito, e etc. Qual o ponto de vista da doutrina espírita quanto à fertilização in vitro? Tem o ser direito à busca deste método de concepção? Já nos pegaram aqui com uma coisa bem polêmica. Existem opiniões diferentes no meio espírita, então nós vamos usar a nossa opinião dentro da parte racional, sempre alicerçado naquilo que a doutrina nos trouxe de informações até começarem as experiências com os bebês de proveta. Como nós havíamos falado numa das perguntas logo no comecinho, existem as crianças natimortas, aquelas que não tinham nenhum espírito voltado para aquele nascimento. Os bebês de proveta, algumas experiências têm dado resultado, outras não. E ali surge a primeira pergunta: por que alguns sim e outros não? Porque aquelas que não deram nenhuma sequência eram exatamente equivalentes aos casos dos natimortos, ou seja, não havia nenhum espírito preparado para aquele nascimento.
Quando existe aquela ligação e o bebê de proveta realmente veio a nascer, é porque no mundo espiritual houve uma planificação para que aquela criança viesse ao mundo, e já há uma planificação também dentro daquilo que vai acontecer com a criança. Então já há um espírito voltado. A Heloísa agora há pouquinho respondeu, dentro do nosso mesmo pensamento, quando vai dar sequência à vida naquele bebê de proveta, existe a mesma preparação que existe quando há a concepção normal, quando há a fecundação normal. O que acontece? O espírito é preparado, muitas vezes em casos em que o espermatozoide é tirado, é congelado, feita a fecundação, aqueles pais que vão futuramente receber essa criança no lar, aquele preparo já é totalmente feito antes, porque a espiritualidade não ia permitir que os homens, através da ciência, pudessem distorcer as próprias leis naturais e as leis que o próprio plano espiritual deu condições, ou seja, que o homem descobrisse alguns canais que contornassem a dificuldade de certas mães ou de certos pais de poderem gerar seus filhos. Então é uma coisa que nós poderíamos usar só o raciocínio e aquilatar que há aquele momento da ligação do espírito, e aquele espírito estará totalmente ligado com aqueles que vão ser os seus futuros pais. Quando um ser humano desencarna em criança, ele aparece no mundo espiritual também como criança? Existem, segundo o livro de Chico Xavier, e a nossa razão nos diz também, até locais próprios para as crianças ficarem. André Luiz nos fala também, embora não seja estrutura doutrinária, que estrutura doutrinária é Kardec, mas a nossa razão admite, até prova em contrário, que no mundo espiritual eles tenham escolas, locais próprios para aqueles que desencarnam em criança e que não têm condições para se assumirem logo como adulto, permaneçam nos vários níveis de idade. É uma coisa lógica, a misericórdia do Pai amparando todos os filhos. Dr. Caio, o médium equilibrado poderá voltar a ter casos obsessivos? Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma frase que todos os espíritas devem manter sempre na cabeça: vigiar e orar. Vigiar e orar. Se nós estamos dentro de um trabalho mediúnico, mas não temos a vigilância normal no nosso dia a dia, na nossa vida, nós vamos fazer o quê? Nós vamos dar margem a que espíritos pouco evoluídos aproximem-se do nosso, de cada um de nós, através daquela vibração que nós tivermos pouco evoluída, e esse espírito pouco evoluído vai se ajustando. Então, todo médium pode passar pelo processo obsessivo. Existem médiums que às vezes acham ruim quando eles são afastados temporariamente de um trabalho para tratamento. Isso porque às vezes o colegiado de médiuns ou outros companheiros notam plenamente que está havendo um problema obsessivo. E claro que o médium em estado de obsessão, ele não deve dar continuidade ao trabalho. Ele naquele momento deve afastar-se temporariamente para dar condições ao seu próprio tratamento. Então todos os médiuns que são ativos devem ter uma vigilância completa, porque sempre existem as tentações que podem nos levar a entrarmos no processo obsessivo. É possível o espírito desencarnado aos 3 meses de gravidez por um aborto espontâneo entrar em contato com a família através de médiuns? Erasto diz: é melhor rejeitar 99 verdades do que aceitar uma mentira. Possível até que é, mas nós somos muito cautelosos, porque foi com muita dificuldade que o Espiritismo se fez respeitado, e não seria agora, por imprevidência nossa, que ele começaria a ser ridicularizado pela sociedade. É necessário agir sempre à luz da razão e saber que um só espírito, como diz Kardec na introdução de A Gênese, pode estar errado. Um só médium pode ser enganado. O que dá segurança é um contexto universal. Através de vários médiuns, a mesma informação se faz presente. Então vamos ter cautela. Uma pessoa que está envolvida com tóxicos e querendo ajudá-lo,
Esta não aceito. Como posso fazer, pois temo me desequilibrar? Sobre o tóxico, exemplo, maconha, cocaína, etc., está ligado ao problema espiritual? Nós sabemos que a maioria das pessoas que estão envolvidas com o tóxico, mesmo que anteriormente não estivessem envolvidas com problemas espirituais, passam a estar. Nós vamos explicar. Às vezes a pessoa está numa roda, os jovens estão numa roda e um jovem indicando para o outro, vamos fazer isso, ou será, vamos cheirar cocaína, vamos fumar maconha, vamos fumar o crack. Existe uma coisa que nós deveríamos observar primeiro. Aquele que está insistindo e atuando junto ao grupo, ele é um obsessor de encarnado para encarnado. Ele está sendo ali um veículo de desencaminhamento do encarnado. Mas eu sei que a pergunta veio a nível espiritual ou por influência de espíritos. Acontece que no momento em que a pessoa faz as suas experiências e acaba sendo dependente do tóxico, ela passa por momentos muito diferentes de sua vida, porque ela passa a viver com ansiedade, ela passa a correr atrás de alguma coisa que está deturbando a sua saúde, e ela entra numa faixa de vibração muito pouco elevada e passa a ser incentivada e alimentada pelos amigos espirituais também de baixo nível, às vezes ex-viciados, que também entram no mesmo clima, ou seja, naquela mesma faixa vibratória. Agora, quanto à pergunta, como resolver e como ajudar isso? Primeiro, um tratamento de desobsessão, porque aí já há esse envolvimento. Se a pessoa nega-se ao tratamento de desobsessão, não acredita no espiritismo, existem outros tipos de tratamentos em hospitais psiquiátricos ou através de psicólogos, mas nós queremos deixar um parênteses. Já atendemos alguns casos onde pessoas eram tratadas nos locais através da medicina, porém o elo, a entidade espiritual que já estava vinculada ao seu vício continuava. Então havia um pequeno domínio através de medicamentos, através da paralisação temporária do vício. Quando ela saía desses locais, a entidade espiritual vinha e colocava no seu subconsciente, naquela ligação telepática, a necessidade do tóxico. Então é muito importante que em qualquer circunstância onde haja tratamento para pessoas viciadas, deve existir o tratamento espiritual sempre. E o tratamento da medicina e o tratamento psicológico é uma outra etapa que deve ser respeitada, mas nunca abandonar o tratamento espiritual. E a pessoa parece que pergunta como fazer, encaminhar para um tratamento desobsessivo, e existem tratamentos específicos para tóxicos, para álcool e outros mais, aqui na própria federação. Quando eu era protestante, eu aprendi que o cigarro é a chupeta do demônio. Como o espiritismo explica o vício do cigarro? O Caio falou muito bem, quando perguntaram sobre os homossexuais, dos desvios, das doenças, mas falou também daquele preconceito externo no sentido acusador. A doutrina fala, preconceito não, disciplina sim. O cigarro não é a chupeta do demônio, não é o pior vício sobre a terra, como o homossexualismo não é. Não existe régua para medir os vícios. Esse é pior que aquele, esse é maior que aquele. O maior vício, eu considero, é aquele que prejudica e lesa o próximo. Agora, o cigarro é uma dependência, é uma falta de disciplina, é uma má matéria, é uma prova de imaturidade. Então, não só o cigarro, mas todos os outros vícios, a cólera, o egoísmo, o orgulho, a falta de amor para com o próximo, o homossexualismo, a tendência ao adultério, devem ser corrigidos, fazem parte da luta do orai e vigiai daquele que se diz espírita, ou que se dispõe a entrar nas fileiras espíritas, ou que está à procura de recursos de cura para as suas doenças. A disciplina, a harmonia interior, o domínio da matéria são indispensáveis. Formam um campo eletromagnético especial que produz as melhoras imediatas e as curas desejadas. Agora eu vou fazer a última pergunta para o Dr. Caio, e em seguida o Antônio vai fazer a última para a professora Heloísa. E essa última pergunta aqui é bastante sugestiva. Como o Espiritismo explica, ou melhor,
analisa o fato de uma mulher cair numa cantada porque se apaixonou e depois foi largada, e o homem que fez isso, aí ela mesma responde: creio que é terrível. Bom, nós não sabemos as circunstâncias em que a coisa aconteceu, mas pelo que você narra, foi uma paixão. E nós sabemos que a paixão é um mau caminho. O amor é um caminho construtivo e edificante. A paixão, ela envolve muito a todos nós. Por isso que nós estamos exatamente nesse mundo de provas e expiações. Agora, vamos supor que você teve uma ligação com este companheiro achando que não era paixão. Hoje você entende como paixão, mas que era um amor que estava existindo do outro lado. E talvez a pessoa do outro lado, mal intencionada, apenas com o intuito de prazeres no campo sexual, procurou envolvê-la. É claro que uma pessoa que faz isso ou utiliza dessa hipocrisia, ele está realmente criando um ponto negativo dentro da sua faixa evolutiva no nosso mundo. Ele está contraindo. É a mesma coisa de uma pessoa, de alguém que está tapeando os outros, alguém que está furtando alguma coisa. Ele está ludibriando o sentimento alheio, que é muito mais importante. Nós deveremos sempre respeitar o sentimento do nosso próximo. Então, diante dessa colocação, como fica? No seu caso, é lógico, é eliminar. Se essa paixão ainda está te envolvendo, já dá para perceber que não era uma pessoa adequada por não estar com sentimentos honestos em relação à sua reciprocidade. Você deveria simplesmente esquecer, passar uma borracha e, como espírita, não tomar mais conhecimento em nada que ligue, apenas fazer vibrações boas, para que esta pessoa não faça isso com outro e cada vez mais vá deturbando a sua imagem dentro desta vida. Essa imagem, quando nós desencarnamos, existe aquele momento em que virão todos os ajustes de tudo de bom e ruim que fizemos. Agora, imagine uma pessoa que vai ludibriando constantemente as pessoas por um desvio, esse sim, por um desvio que a pessoa deve ter em obter o seu relacionamento íntimo em relação a alguém. Isso é muito grave. Então, essas suas vibrações, colocar nas suas preces e passar a tomar, claro, nos próximos namorados, nos próximos contatos, tomar uma precaução muito grande para saber se realmente está existindo amor ou se é apenas um impulso, uma paixão. Professor Heloísa, se quando reencarnamos escolhemos as nossas devidas provas, por que quando chegamos aqui neste plano, na maioria das vezes, não estamos contentes? Não precisamos estar de bem com a vida para a nossa evolução? Claro. É que lá no mundo espiritual nós estávamos bem conscientes das nossas necessidades. Sabíamos do nosso passado e não era um passado tão profundo, hein? Era um passado bem próximo. Víamos os nossos erros e nos lembrávamos e nos angustiávamos com eles. Então queríamos às vezes até provas maiores. O plano espiritual é que, em nos conhecendo em nossa fragilidade, falava: calma, não é necessário tanto, um pouco menos. Em reencarnando, nessa bênção misericordiosa que é a reencarnação, no esquecimento dos erros do passado, na atenuação e até extinção da angústia pelos erros cometidos, queremos mergulhar na festa do mundo. Os condicionamentos do passado se fazem presente, assim como o cachorro de Pavlov saliva quando ouve a campainha. Nós salivamos ao sentir as tentações do mundo e queríamos voltar à irresponsabilidade do passado e nos irritamos com as nossas dificuldades e nos esquecemos de, como diz Bezerra de Menezes, problemas são ingredientes de evolução. Problemas existem para serem resolvidos. As dificuldades podem se transformar em facilidade. A felicidade relativa do mundo de provas é possível, amando o próximo como a nós mesmos, não nos considerando o centro do universo, não ficando tão preocupados com a satisfação dos nossos desejos, mas nos preocupando sim com os que passam fome e frio lá fora. É uma mudança de mentalidade, voltando aos condicionamentos do mundo espiritual e pedindo aos amigos espirituais para nos levarem a
a tratamentos no mundo espiritual, aos cursos para o aflorar das melhores disposições. E quando necessário, recorrer a Dona Rosa. Olha, por favor, uma desobsessãozinha aqui que eu estou ligada às equipes perniciosas do passado, meus sócios de erros do passado. Com o Evangelho, com a leitura da prece, com auxílio aos mais necessitados, orai e vigiai, com a desobsessão da casa espírita, continuaremos mergulhados nos bons desejos que tínhamos antes de reencarnar. Nós gostaríamos que a professora Heloísa fizesse as suas considerações finais. Depois passaremos para o Dr. Caio também, rapidamente. Vou lembrar o poeta: quem passou pela vida em brancas nuvens, em plácido repouso adormecido, quem não sentiu o sopro da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, não foi homem, foi espectro de homem, passou pela vida e não viveu. Não é um convite à dor, não, é um convite à coragem, ao uso da inteligência, à prece, à ligação com o plano espiritual, à compreensão de que Deus nos ama, mas que criamos um mundo difícil e cabe a nós torná-lo fácil. Que Deus nos ampare para que nessa encarnação sejamos vencedores. Primeiro nós queremos agradecer a todos, não só pela presença, mas pelo interesse que nós observamos que acho que metade apenas das perguntas puderam ser respondidas. Na verdade, 1/3, mas muitas foram unidas, perguntas semelhantes, então a resposta serviu para as 2 ou 3 pessoas que fizeram. Mas é muito importante, não só o interesse, mas nós podermos trocar essas informações e, quem sabe, no futuro a Federação programar um novo Pinga-Fogo, onde todos têm a oportunidade de fazer as perguntas a nível genérico e, dentro do possível, as pessoas que estiverem aqui terem a oportunidade de responder. É a nossa gratidão, desejando muita paz a todos e que em breve estejamos juntos. Nós gostaríamos de convidar a doutora Júlia de Oliveira para que ela se faça portadora de um buquê de flores para a esposa do Teodoro Lausa Sacco, a Umbreta Gori Sacco. E para fazer a prece de encerramento, nós vamos convidar o vice-presidente do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor Elísio Marques Tenório. Deus, nosso Pai, o Senhor que é todo amor, poder e bondade, dai a força àqueles que passam pelas provações, luz aos que procuram a verdade e ponde no coração dos homens a compaixão e a caridade. Deus, nosso Pai, dai ao viajor a estrela guia, aos aflitos do mundo a consolação, ao doente o repouso, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para todos quantos vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que o vosso amor, profundo e infinito, permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento,
um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma maneira, alcançar vossa misericórdia. Deus, nosso Pai, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho onde se reflete a vossa imagem. Aleluia, Senhor. Graças a Deus.